Hoje nós vamos fazer a última aula dessa unidade 12, desculpe, do capítulo 10, né, sobre guia de onda, e vamos especificamente falar sobre, complementar o material que a gente fez anteriormente, na aula 11, vai falar sobre densidade de potência do guia de onda retangular, né? Vou falar sobre, mostrar como é que uma onda guiada pode ser vista como uma superposição de ondas planas, ou seja, vamos generalizar um conceito que a gente já introduziu anteriormente, né? Vamos especificamente particularizar a discussão para o modo fundamental TE10. Muitos guias retangulares são fabricados para operarem no modo TE10, né? E a gente conclui com o tema de dispersão, que é inerente a qualquer guia de onda. Existe a dispersão de guia de onda que aparece. Nós conhecemos a dispersão natural material, né? Mas tem também a dispersão de guia de onda que aparece em guia de onda e vai avaliar. Nós vamos considerar inicialmente, né, a distribuição de potência nos modos TE e TM, e lembrando que a expressão, né, se a gente utilizar as expressões para os campos, né, para os modos TE e TM, você tem aí essa expressão geral, em termos das funções, né, UV e VU, né? Esse aqui, por exemplo, é o modo TE, certo? E só lembrando que essas funções UV, né, e VU, né, são simplesmente a função, só lembrando, né, UV de MN U quer dizer seno, V quer dizer cosseno, então seria seno. O índice associado é o primeiro, e a variação é com x, primeira variação é MPx sobre A. Se for V, então é cosseno, então fica cosseno de NPy sobre B, né? Então são essas as definições, tá certo? VU seria o inverso, né? De MN seria, por exemplo, cosseno de MPx sobre A, seno de NPy sobre B, e assim sucessivamente. Essas são as definições que introduzimos anteriormente. Então, a densidade de potência, né, do modo TE, componente Z do vetor de Poynting, né, dado por essa soma de combinações de quadrados. Observem que, por exemplo, para n igual a 0, né, ou seja, esse termo aqui sai. Então você observa que, como isso aqui é a função U, né, essa aqui, seno, né, de MPx sobre A, a gente observa que o campo tem um nulo, um nó absoluto na parede x igual a 0 e x igual a A, né, certo? Porque essa função aqui se anula em x igual a 0 e x igual a A, certo? Da mesma forma, se você tem m igual a 0, então esse termo aqui sai, e com a variação em y é senoidal, que é a função U que aqui aparece. Então, para m igual a 0, você vai ter nós absolutos em y igual a 0 e b, que são os pontos onde a função seno é nula, né? Então, aí você tem aí as expressões para densidade de potência, e para o modus TM, por outro lado, né, nós temos aí essas expressões. Agora, ao invés de UV, aparece um VU aqui, né, e aí, ao invés de VU aparece o V trocado. A grande diferença do modo TM, né, para o modo TE
é que agora não é admitida a condição M e N, ambos, nenhum deles pode ser zero, né? Então M e N, ambos têm de ser diferentes de zero. Então não existe um modo com M igual a zero ou com N igual a zero, como pode ser no modo TE. Então essas funções aqui não tem nós, né? A função U que varia com Y, a função U que varia com X nesse caso, não tem nós, não existem nós absolutos nas paredes, né? Porque não tem o caso, ou seja, sempre eu não tenho, como eu não tenho M igual a zero nem N igual a zero, existe uma soma de quadrados aqui, né? E essa soma de quadrados impede que haja nós absolutos nas paredes, ok? Muito bem. Então a gente pode dar uma olhada na distribuição de potência, né, dos modos, e vai ver. Isso aqui é o quadrado, é um gráfico do SMN, né, para cada índice. Aqui é o modo TE, 0. Observe que existe uma variação em X da densidade de potência. O máximo é aqui, né, x igual a sobre 2. Você tem aqui um escurecimento, que a densidade de potência é baixa, e não há variação com Y, né, da densidade de potência, certo? Então não há variação com Y da densidade de potência, certo? Por outro lado, TE01 é esse gráfico aqui invertido, 90 graus, a variação agora é exclusivamente em Y, não há variação com X da densidade de potência, né? Então nós teríamos esse, quanto mais intenso, mais clara é a função de densidade e potência aqui. Então observe também que o número de lobos, né, aqui você tem dois máximos, né, TE2, 0. Então, o número de máximos dá o índice correspondente. TE02, número de máximos na direção Y, certo? TE1 já é uma combinação em que você tem uma variação para cada dimensão, certo? Você tem, na realidade, um mínimo aqui na combinação das duas funções, um mínimo no meio, né? 1, certo? E aí você tem os modos TM, né, que tem agora uma característica diferente. Eles não tem, como eu falei, não existe nas paredes um escurecimento absoluto, né? Você pode ter escurecimentos periódicos, mas não tem absoluto, certo? Então, isso aqui, apesar de parecer que está escuro, mas aqui a intensidade existe. Eu falei que não existe nó absoluto nas paredes, né? A intensidade nessas pontos escuros que aqui aparecem é muito pequena, certo? Não quer dizer que ela é zero, né? Aqui também, tá certo? No modo TM21, duas variações, né, na direção X, e você tem uma variação na direção Y, né, por causa do índice. Então, na parede, apesar de estar escuro, não é absolutamente zero a densidade de potência, tá certo? É baixa em relação ao resto. E assim sucessivamente, né? Então, a gente pode observar que o logo do curso é um desses padrões, certo? Especificamente, o logo do nosso curso é esse modo aqui, TM22. Né? Se eu não estou... não, aliás, desculpe. O logo do curso é esse aqui, é o TE22. Tem mais modos TE aqui, tá certo? Bom, então essas seriam as várias... Quanto maior o índice, mais número de contrários, mais variações na seção transversal do guia de onda, né? Se fosse uma fibra ótica com dimensões que, se fosse luz, seria exatamente esse tipo de padrão que nós veríamos, né, na distribuição de luz na seção transversal da fibra. A gente vê coisas parecidas com isso, né? Quando a gente olha um feixe gaussiano, essencialmente a gente está vendo uma distribuição de intensidade parecida com essa, não exatamente igual, mas com esse mesmo estilo aí, certo? O segundo tópico que a gente quer falar hoje, né, é mostrar que o modo guiado num guia
seja modo TE ou TM, ele pode ser visto como uma superposição de ondas planas. Né? Certo? Isso não é difícil mostrar, tem alguma álgebra envolvida, né? Mas vamos só verificar mais ou menos como é que a gente formula isso, certo? Vamos considerar inicialmente, por exemplo, os modos TE. Nós sabemos que pelo modo TE a gente origina tudo a partir da componente Z do campo magnético. Essa componente Z a gente pode escrever, né? Kt sobre K, a impedância de onda do meio, uma função cosseno, e uma exponencial complexa. Esses parâmetros K, Kx e Ky são simplesmente Kx igual a Nπ sobre A, Ky igual a Nπ sobre B, e esse K transverso que aqui aparece, né, ele simplesmente é o número de ondas de corte, né, que é dado pela soma dos quadrados de Kx e Ky, ou seja, Mπ sobre A ao quadrado mais Nπ sobre B ao quadrado. Se a gente agora utilizar a decomposição da função cosseno em exponenciais complexas, então a gente pode, observe que nós temos dois termos aqui, duas exponenciais complexas mais e menos, né? E duas exponenciais complexas mais e menos. Então, o produto de duas que variam com x, né? Variação em x, com duas variando com y, vai nos dar 4 termos, né? Então, você vai ter uma soma, né? Aqui tem 4 termos nessa soma aqui, indexados pelas variáveis P e Q, né? P varia de 0 a 1 e Q varia de 0 a 1. Aqui o X é o vetor posição, né, em coordenadas cartesianas, e esse número vetor de onda, PQ, ele é simplesmente, observe que a gente bota o superescrito PQ, né? P é uma variável discreta que vai de 0 a 1, e Q também, né? 0 a 1. Então, esse K de PQ, ele é uma componente transversal, Kt de PQ, e a componente longitudinal beta, que é o número de onda, é a constante de fase. E o que é esse PQ, né? Menos 1 elevado a P vezes Kx a x, mais menos 1 elevado a Ky, Ky. Quando P é igual a 0, isso aqui dá 1, certo? Dá 1. E quando Q é igual a 0, isso aqui dá 1, ou seja, dá Kx mais Ky, né? Então você teria, no caso aí, P igual a 0, né? Q igual a 0, o Kt de 1 seria Kx a x mais Ky a y, né? Estes, por sua vez, são quem, né? Mπ sobre A, AX, mais Nπ sobre B, AY, né? Então, quando é 1, você tem mais aqui e mais aqui. Quando tem Kt de, desculpe, 0, 0, de 1, 0, então você vai ter menos Mπ sobre AX, mais Nπ sobre BY, né? Certo? E assim sucessivamente, né? Kt 01 vai ser Mπ sobre AX e menos no outro. E assim sucessivamente, né? Você tem esses vários vetores de onda que aparecem. Desculpe, Kt de 1, 1, 1, Kt de 1, 1, igual a menos e menos.
certo? Bom, é esse que nós temos aí, tá? Então você tem essas várias possibilidades. Observem que o módulo de KT, né? O KT tem componentes KX, KY, como eu falei. E o módulo de KT é sempre o mesmo, independentemente do índice PQ, né? O módulo de KT é o número de onda de corte, MN. Então observe que nós temos 4, olhando no fundo do guia de onda, né? Você tem aí, esse aqui está errado na realidade, viu, pessoal? Deixa eu corrigir isso aqui está errado. Deixa eu corrigir aqui esses índices, né? Eu errei aqui, certo? Nas notas lá. Esse aqui seria o módulo, o PQ igual a 0,0, né? Porque tanto o KX quanto o KY são positivos, tá certo? Esse aqui seria KX positivo e KY negativo, seria 0, 1. Né? Este aqui, você tem o KX negativo e o KY positivo é 1, 0. E esse ambos são negativos, é 1. Né? Então esses são os valores de PQ. Olhando o vetor de onda transversal, você veria essas quatro possibilidades. Né? Um vetor 0, 0, um vetor 0, 1, o vetor 1, 0 e o vetor 1. Né? Então eles são colineares, só mudam de sentido. Né? Certo? Não fica difícil de determinar. O campo transversal é obtido do gradiente do HZ, né? E com o HZ decomposto em ondas planas, o que a gente precisa fazer aqui é calcular o gradiente da exponencial, né, que aparece na soma, tá certo? E observe que o nabla transverso só atua sobre x e y, né? Então é derivada em relação a x e y. Então quem vai baixar aqui nessa derivada é a componente transversa de KT. Observe que KPQ, certo? Deixa eu só... KT, PQ, é só a componente transversal do vetor de onda, em que KX é dado por isso e KY é dado por isso, ou seja, seria menos 1 elevado a P KX AX mais menos 1 elevado a Q KY AY. Né? Essa é a componente transversal do vetor de onda. O vetor de onda total, KPQ, seria o KT PQ mais beta AZ. Né? O beta não muda, certo? A propagação no sentido mais Z é da forma exponencial de menos J beta Z. Então, beta é sempre único, né? Para um dado sentido de propagação. Né? Então, observe que quando eu faço o gradiente transverso de exponencial, né? Deixa eu fazer aqui, o gradiente transverso da exponencial de menos J, este K aqui, K, PQ, escalar X, isso aqui na verdade é nabla T, né? De exponencial de menos J, daí você tem KT, escalar X, KT de PQ, menos J beta Z, né? Então, isso aqui não varia com x e y, então a derivada é só que em relação a esse termo aqui. Então aparece só menos J, KT, PQ, e a derivada fica, a exponencial volta, reconstitui novamente, menos J, KT, PQ, escalar X. Aliás, desculpe, né? Não é KT, PQ não, KPQ. O vetor de onda global, escalar X. O importante na discussão é que o que aparece na frente da exponencial é só a componente transversa do vetor de onda, né? Como apareceu aqui, tá certo? Então, com isso, você obtém uma expressão para o campo transversal, que é uma decomposição de 4 termos, e aparece aqui um versor U transverso, que nada mais é que o versor que dá a direção do vetor de onda transverso. Ele sobre sua magnitude, que dá esse versor aqui, certo? Ou seja,
U nada mais é do que um vetor paralelo a KT. Né? Bom, e com isso você tem, da forma canônica, nós sabemos que, dado o campo transversal, pela formulação que nós desenvolvemos, dado o campo transversal, o campo elétrico do modo TE, no caso, né, é simplesmente aquela relação canônica que a gente já conhece. Né? Impedância do modo, AZ vetorial HT. Né? E isso aí dá essa relação. A impedância do modo é dada por essa relação aqui. E usando HT como decomposição de ondas planas, você tem aí, no fundo, né, o campo elétrico também. Né? Essa expressão aqui parece complicada, mas depois a gente vai ver que, sabendo essa decomposição de onda plana, é fácil determinar os modos de um guia de onda. Né? Então aparece aqui um produto vetorial de AZ com o transverso e aparece o fator de propagação. Ou seja, o campo elétrico nada mais é do que uma soma de 4 componentes, 4 ondas planas características. Né? A gente pode fazer alguma álgebra aqui para mostrar algumas coisas. Né? Por exemplo, que esse campo aqui é ortogonal ao vetor de onda dessa onda plana. Né? Produto escalar dá zero. Vamos verificar. Né? É produto escalar com K de PQ. É a expressão pro E que a gente derivou, que está aqui. Ó. Essa expressão pro E é um AZ vetorial, o versor transverso, aquele que é colinear com KT de PQ. Certo? Então, se eu calculo o produto escalar do E de PQ, que eu conheço, com o vetor de onda, né, a gente vai mostrar que dá zero, ou seja, o E é ortogonal ao vetor de onda. Né? E isso aí, uma álgebrazinha serve para mostrar isso, tá certo? A gente mostra isso aqui, certo? Ou seja, dado K, né, o campo elétrico é ortogonal, como acontece no caso de uma onda plana real. Se a gente calcular em seguida o que fornece esse produto aqui, ó, versor na direção do vetor de onda, produto vetorial com campo elétrico da onda, dividido pela impedância do meio, certo? Se isso der o campo magnético total, é porque a gente está mostrando que o modo ele é uma soma de ondas planas que exibem a forma canônica. Né? O campo total é o campo transverso mais a componente Z. E a gente pode verificar isso aí, eu sugiro que vocês façam essas contas, tá certo? Você começa com o produto vetorial dessas quantidades e mostra no final que, de fato, o produto vetorial de U com o campo elétrico dá a impedância do meio vezes o campo magnético, né, para cada índice PQ. Ou seja, então quer dizer que a gente está na forma canônica. Né? Nós temos aí o campo H, o vetorial E sobre Z. Ou seja, em resumo, o que a gente mostra? Né? A gente mostra que o modo TE pode ser escrito como uma superposição de 4, né, campos de onda plana. Por isso que tem um quarto, né? Você tem que somar 4 vezes, né? É uma média vetorial de 4 campos. Tá? E para cada componente PQ, o campo magnético correspondente é dado pela expressão canônica. Pegue o versor na direção do vetor de onda, o vetor de onda está aqui, faça o produto vetorial com o campo elétrico, divida pela impedância do meio, divida por 4 e coloque o fator de propagação. Então você tem aí o nosso campo elétrico e o nosso campo magnético total. Soma de 4 ondas planas. Então, só concluindo, o vetor de onda da onda plana é uma componente transversal que depende de PQ. Isso essencialmente é aquele vetor de onda de corte, né, cujas componentes são mπ sobre A na direção x e nπ sobre B na direção y.
E na direção Z é a constante de fase para o modo Mn correspondente. O versor que aparece na onda plana é simplesmente o vetor de onda sobre K, que é a sua magnitude. K, por sua vez, é ômega sobre C, se o meio tiver índice em relação igual a 1. Né? E, finalmente, bom, a única coisa que eu preciso saber é qual a relação entre o campo, de direção também, né? O campo elétrico de uma componente PQ, certo? E qual é a direção desse campo, né? Bom, aí essa relação é necessária, né? Essa relação em que diz que cada amplitude de campo de uma onda plana é o produto vetorial do versor AZ com o versor transverso, o de PQ, né? Esse versor transverso nada mais é do que o versor transverso sobre sua magnitude, né? Então veja, sabendo o E de PQ, que é dado por essa expressão, eu construo o modo, né? Sabendo cada expressão dessa. Certo? Então observe, né? Por inspeção, como é que a gente pode escrever o campo de um modo guiado, né? Então, modo guiado, modo TE guiado. Como é que ele é, tá certo? Basta saber que ele é constituído de 4 ondas planas. Uma onda plana é dada por E, certo? Exponencial de menos JK escalar X. Só que são 4, né? E cada onda plana tem um índice PQ. É uma soma de 4 termos. Então, em que P e Q variam de 0 a 1. P igual a 0 a 1, Q igual a 0 a 1. Então, primeira coisa, o campo total do modo TE é 1/4 dessa soma. Né? Cada componente de campo magnético é dada pela forma canônica. É PQ. É igual a o versor associado ao vetor de onda, que depende desse P e Q, vetorial o campo, sobre a impedância de onda do meio. Resta, a única coisa que precisa saber é quem, ou seja, com isso a gente sabe construir um modo guiado, né? A única coisa que eu preciso saber exatamente é quem é E de PQ, para um dado modo de propagação, certo? Mas, independente de saber isso, já sabendo essa expressão, o K de PQ, por sua vez, é quem? É uma componente transversa mais beta AZ. Quem é a componente transversa? Bom, a componente transversa tem 2 componentes. Kx menos 1 elevado a pkx a x, mais menos 1 elevado a q, ky a y, certo? Então, observe, eu consigo construir o módulo. Então, eu sei essas fórmulas todas, porque tudo é baseado na forma canônica, tá? Então, eu sabendo a forma canônica de onda plana, eu consigo construir o modo guiado. Eu estou construindo, mostrando como é que se faz do passo a passo. Bom, e quem é Kx e Ky para o modo? Bom, Kx é mπ sobre A e o Ky é nπ sobre B. Então tem uma forma bem específica, né? Certo? Então eu estou construindo um modo sabendo que a forma canônica da onda plana, certo? Quem é U de PQ? Bom, U de PQ é um versor, né? U de PQ é o versor K de PQ sobre o módulo dele, que é o número de onda no meio, K. Certo? Então, observe, eu construo. A única coisa que resta saber em toda essa formulação, né, quem é o campo E de PQ. E aí tem uma formulazinha que acabamos de falar aqui, é dado por essa expressão aqui, ó. Produto vetorial do versor AZ com o versor transverso, o T. Ou seja, E de PQ é uma amplitude de campo, né? AZ, vetorial, o transverso.
É isso, a única coisa que a gente precisa saber mesmo, de cor, é essa expressão aqui, certo? E o transverso de PQ é K transverso, que nós sabemos que é MP sobre A na direção X, vezes menos 1 elevado a P, né? Sobre KT, né? Ou seja, então é assim que a gente calcula. Eu posso falar assim, olha, colocar na prova, né? Dado, né, que o modo guiado é uma superposição de 4 ondas planas na forma canônica, né? E que o campo elétrico do modo da onda, de uma dada onda plana dada por essa expressão reconstrua o modo. Então, com essa formulação aqui, você pode reconstruir, certo? Isso é uma das coisas, né? Você pode não lembrar a expressão por modo, mas se você lembrar a expressão da forma canônica de onda plana, você pode construir o modo guiado simplesmente somando essas ondas planas, certo? Então, o que acontece, que é interessante, né? Na verdade, esse modo guiado ele é uma superposição, né, de ondas planas que refletem nas paredes do guia, certo? Então, observem que, para o modo, aqui no caso que a gente está falando aqui, o modo TE, essa forma, cada onda plana que é parte da superposição, vai ter um campo elétrico que é transverso. Por exemplo, aqui ele está entrando no plano, né, do caderno, certo? E o campo H ele é ortogonal, né, ao campo elétrico. E o produto vetorial dos dois dá um fluxo de potência no sentido do vetor de onda, cuja magnitude é K e o sentido é o versor, o de PQ. Ora, essa onda plana, uma dada onda plana, faz um ângulo com o eixo Z, que é esse aqui, cuja tangente é a razão entre o número de onda de corte e a constante de fase. A tangente do ângulo é isso sobre isso, né? Então, essa razão aqui. E usando as expressões que nós já conhecemos para o número de onda de corte, você tem aí essa razão aí, certo? Se vocês olharem no plano XY, olharem o guia de onda do fundo, vocês vão ver que o KT de MN, independentemente dos índices P e Q, né, ele tem uma componente Y que vale NP sobre B, e uma componente X que vale NP sobre A. Então, esse ângulo, né, direção Y e X aqui, certo? Então, o KT ele forma um ângulo cuja tangente é NP sobre B dividido por NP sobre A, vai dar NA sobre MB. Então, tem um errozinho lá no nosso e-book, né? Está invertido essa razão, certo? Então, essa seria... Então, observem que se vocês olhassem vocês podem imaginar que no fundo, tá certo? O modo guiado ele é como se fosse uma onda que ricocheteia nas paredes, né? E você vê isso como se fosse uma espiral na direção longitudinal. Você olhando no fundo, você veria esse desenho fechadinho aqui, tá certo? Para uma dada onda plana, para um dos vetores de onda, né? Na realidade, o que nós temos é uma superposição que preenche todas as paredes, né? Ondas que fazem isso, né? Uma onda plana que ela preenche todo o guia, ondas que fazem isso, né? E ondas que vão nessas mesmas direções e sentidos opostos, né? Então, ondas que vão para cá e ondas que vêm para cá, né? Ondas que vão para cá e ondas que vêm para cá, certo? Então, nós teríamos todo esse preenchimento aí. Só estou mostrando aqui, no caso, 4 vetores de onda associados. Mas é como se fosse uma onda que ricocheteia, certo? Né? De forma a que você veria, talvez, se você imagina se fosse só um raiozinho, seria algo assim, tá certo? Olhando no fundo, né? E observe aqui as direções dos campos, né? O campo elétrico, ele é transversal, certo? Então, se você olhar aqui no plano XY, né, você tem o campo transversal e tem a componente Z do campo magnético, que dá o vetor de point para cá, né? A gente está olhando agora só no plano, certo?
E sempre tem essa relação entre direções aqui. Se você olhasse para os modos TM, seria semelhante, só que agora o E tem uma componente longitudinal, né? E o H é totalmente transversal, né? Esses vetores são ortogonais às direções desses vetores de onda, certo? Bom, então é assim que no fundo é esse modo guiado. Tem que ser, né? Você sempre poder compor as coisas em ondas planas, né? Muito bem. Vamos para o terceiro tópico da nossa aula agora. Vamos falar sobre o modo fundamental TE10, né? Então, muitos guias, é claro que nem todos são assim, mas muitos guias, certo, são fabricados com a condição A igual a 2B, né? Ou seja, quando você faz isso, o que nós temos, né? Se você olhar a expressão para a frequência de corte do modo, né? Dado por essa expressão C/2, aqui se o guia tiver preenchimento vazio, né? Sem nada, NG igual a 1, vai ser C/2, vamos falar sobre um guia vazio, em princípio. Então você tem M/A mais N/B ao quadrado. Quando B é igual a A/2, então o que acontece? A expressão se reduz a essa aqui, né? E aqui claramente a gente vê essa função de Mn, né? Ela tem um menor valor para M igual a 1 e N igual a 0, né? E não o inverso. Porque eu posso ter 1, 0, posso ter 0, 0, 1, né? 0, 1 tem um valor maior. Então, para 1, 0 você tem a menor frequência de corte igual a C/2A, né? Se você fizer o modo 0, 1 vai ter uma frequência de corte C/A e assim sucessivamente. A frequência de corte 1 vai ter raiz de 5 no combinação de Mn aqui, né? Certo? Então que é maior do que a frequência do corte do modo 0, 1. Então você pode ter tanto o modo TE11 como o modo TM11, tem a mesma frequência de corte para M igual a 1 e N igual a 1, né? Observe aqui também que a frequência de corte do modo 0,1 para B igual a A/2 é 2 vezes maior do que a frequência de corte do modo 1,0, né? Ou seja, entre a frequência do modo 0,1 de corte e a do modo 1,0 existe um fator de 2, né? O modo 1,0 tem a frequência de corte 2 vezes maior do que o modo 0,1. O modo 0,1 tem a frequência de corte 2 vezes maior do que o modo 1,0. 2 vezes quer dizer, em terminologia de telecom, né, uma oitava, né? Cada oitava é o dobramento de frequência, certo? Isso também é usado em teoria musical, né? O conceito de oitava, né? Ou seja, o som ele se repete num tom mais alto, ele tem a mesma sensação audível, né? Uma oitava, né? Quando você tem dobramento de frequência, você tem a sensação muito semelhante, certo? Bom, então, o que acontece, né? Se você fabrica um guia com B igual a A/2, então nós temos uma faixa de frequência de 1/8, né? Em que apenas o modo TE10 se propaga. Correspondentemente, a faixa de comprimento de onda no vácuo vai de 2A para a frequência de corte mais baixa até A, né? Ou seja, o comprimento de onda que vai se propagar num guia de onda vai ser 2 vezes essa dimensão, o maior comprimento de onda, e o menor comprimento de onda vai ser... Não é que vai ser o menor, né? A partir do momento que começa o modo TE01, quando o comprimento de onda for começar a ficar inferior a A, você tem também o modo TE01 se propagando. Qual a importância de apenas um modo, né? De garantir só a propagação de um modo e não mais do que um modo? Porque a gente desenvolve toda a tecnologia baseada na configuração de campo desse modo. Ora, o modo fundamental, olhando apenas o campo elétrico, né? O modo TE10 tem essa variação espacial com a seção transversal do guia de onda,
uma função seno de πx sobre A tem o máximo em x igual a sobre 2 e a distribuição de potência é dada por esse padrão, né, de intensidade aí, em que o máximo está exatamente x igual a sobre 2. Não há variação na direção y, apenas na direção x. Então, quando você quer excitar um guia desse tipo, né, você usa essa, por exemplo, você pode excitar com um adaptador que vai de um cabo coaxial que vem, tá certo? E ele acopla com um trecho de guia de onda, e o condutor central do cabo coaxial ele vai ficar posicionado no ponto de máximo, né, do campo elétrico, certo? Ao mesmo tempo, olhando na direção Z, a localização dessa anteninha, que serve como antena, né, está excitando o campo máximo, fica mais ou menos a 1/4 de comprimento de onda da parede condutora. Ora, se isso aqui é um curto-circuito, 1/4 de comprimento de onda vira o ponto aqui, é o ponto de mínimo campo elétrico, né? Aqui é o ponto de máximo campo elétrico, porque a função impedância, lembrando a teoria de linha de transmissão, né? Ela, depois de um comprimento de onda, certo? Ela volta a ser a mesma coisa. Então aqui novamente é um curto-circuito, aqui é um curto-circuito, e aqui é o ponto de máximo campo. Então você coloca a 1/4 de comprimento de onda no comprimento de onda de operação, obviamente, né? Se você operar numa frequência e vai para uma frequência nova, isso aqui já não vai mais estar na posição de 1/4 de comprimento de onda, né? Mas para pequenas variações você vai estar no ponto ótimo aí de excitar o modo fundamental, certo? Então são essas características, você fabrica tudo em função da distribuição do campo, por isso que é importante garantir que só o modo fundamental se propaga, né? E não mais do que o modo, senão ia ser uma mistura de campos em que você não teria a garantia de desempenho ótimo, né? Tá certo? Então a posição no ponto de é máximo, e por isso a gente bota também a 1/4 da parede condutora, certo? Bom, o modo T10 tem algumas características, né, que são consequências da formulação que a gente já desenvolveu anteriormente. Frequência de corte é dada por essa expressão, C sobre 2A. Faixa de operação é 1/8 até o próximo modo, né? Número de onda de corte, certo? Impedância de onda, né, é maior do que a do vácuo, né? Isso aqui já está expresso, né? É FC sobre F, né? E FC por sua vez é C sobre 2A, então dá C sobre 2AF. Então sempre aparece esse termo aqui nas expressões dos vários parâmetros, né? Constante de propagação, tá certo? Comprimento de onda do guia, né? Campo elétrico, que com ele dá para entender muita coisa no guia de onda, certo? E campo magnético, densidade de potência, é o quadrado de seno πx sobre A, que dá aquela função que ele mostrou. Potência ativa, a integração disso aqui vai dar a potência do modo, né? Aqui mostra como essa potência varia com a frequência, né? Quanto maior a frequência, maior a potência ativa para uma dada amplitude, certo? Observe que essa função aqui cai, né? Então, 1 menos isso faz com que essa potência aumente, né? Não linearmente, tá certo? Aumente não linearmente aí com a frequência, né? E a constante de atenuação, a partir da formulação que nós desenvolvemos, é uma função não linear de f, né? Alfa de 1/0 de f. E observe que esse termo aqui vai para 0 à medida que a frequência aumenta, esse termo também, né? Então é uma combinação de efeitos desses dois termos aqui. Nós temos essa dependência com a frequência da constante de atenuação, né?
observe que a constante de atenuação ela cai, né, com a frequência. Isso é um fator importante e fácil de explicar, né? À medida que a frequência aumenta, aliás, à medida que ela chega perto do corte, a atenuação se torna muito grande. Se você se afasta da frequência de corte, a atenuação cai. A gente está plotando aqui a constante de atenuação para 1/8, até o ponto em que o modo TE01 pode propagar, né? Qual a explicação para isso, né? A explicação para isso é que se vocês calcularem o ângulo θ de propagação da onda plana em relação às paredes, quanto mais próximo do corte, mais inclinado em relação, mais próximo à vertical, né? Então, à medida que você vai para o corte, o número de reflexões se torna muito alto das ondas planas equivalentes. E a atenuação, quanto maior o número de reflexões, vai ser maior, né? Quando você começa a se afastar da frequência de corte, então você começa a ter ondas planas que ricocheteiam menos e a constante de atenuação diminui, né? Essa é a explicação, e tudo isso pode ser entendido com base na nossa decomposição por ondas planas. Muito bem. Bom, o último tópico que a gente vai falar hoje é dispersão de guia de onda, né? Observe que o fato da constante de fase ser não linear com a frequência, né? Ômega sobre beta, né, é a velocidade de fase, né? Se beta fosse linear com a frequência, a razão seria independente da frequência, mas se beta for não linear, então a velocidade de fase é uma função da frequência, ou seja, frequência angular ou frequência em ciclos por segundo, em hertz. Então nós temos aí o que se chama de dispersão de guia de onda. A gente já falou isso antes. Vamos ver especificamente para o modo T10 como é que é essa dispersão, né? A constante de fase é relacionada ao número de onda e ao número de onda de corte por essa relação, ou seja, a soma dos quadrados, né? Kc ao quadrado mais beta 2 igual a K2. Vamos admitir um guia sem preenchimento. K é o número de onda no meio semi-infinito, no meio infinito, né? Se fosse vácuo, ômega sobre C. E se a gente juntar essas duas relações, a gente obtém, vamos fazer aqui do lado, né? Beta 2 igual a K2 menos Kc ao quadrado, Kc igual a ômega do corte, né? Frequência de corte sobre a velocidade da luz. O K, por sua vez, é ômega sobre C. Então, se a gente substituir nessa relação, você vai ter beta 2 igual a ômega 2 sobre C2 menos ômega C ao quadrado sobre C2. Então, eu posso obter uma relação que é ômega 2 igual a beta C ao quadrado mais ômega C ao quadrado. Isso aqui é a frequência angular de corte. A gente tem uma relação entre ômega e beta, dada por beta C ao quadrado mais ômega C ao quadrado, né? Nós temos algumas propriedades, né? Se você tivesse... Isso aqui é a guia de onda, né? Isso independe, na realidade, do modo, tá certo? Depende... essa é a relação geral. Se fosse uma linha de transmissão ou espaço livre, nós teríamos a frequência de corte da linha de transmissão é zero, então você teria ômega igual a beta C. Então, beta é linear com ômega, né? Mas no guia de onda, o fato de existir uma frequência de corte torna uma relação entre ômega e beta não linear. Certo? Aqui nesse caso, o coeficiente C simplesmente é ômega sobre beta, né? Que é a velocidade de fase no meio, certo? Por outro lado, no guia de onda você tem essa relação,
né? E a gente pode fazer um gráfico, né? Ômega versus beta, a gente vê as características dessa relação. Essa relação entre ômega e beta, nesse diagrama, é chamado um diagrama de dispersão. Então, a gente, olhando o diagrama de dispersão de um meio ou de uma estrutura, a gente vai saber algumas propriedades, né, quanto à dispersão da estrutura, certo? Então, nós temos aí essa relação, né, dá mais ou menos essa função, certo? Frequência versus beta, né, essencialmente, tá certo? Aqui na realidade é beta C sobre ômega C. Então observe que nós temos algumas características aí, olhando para a expressão, tá certo? Vou botar aqui, ó, ômega beta C ao quadrado mais ômega C ao quadrado. Primeiro, né, para beta igual a zero, ômega vale ômega C. É isso que a gente vê aqui no nosso diagrama, né? Beta igual a zero, ômega vale ômega C, que é a frequência de onda de corte. Ou seja, beta igual a zero quer dizer que não há mais variação em Z, né? Como a onda se torna tão grande, começa a se tornar cada vez maior, até o ponto que no corte praticamente você não tem variação como de onda. É uma transição para uma onda evanescente, certo? Né? Segunda propriedade, né? Se beta é muito grande, tal que beta C é muito maior que ômega C, ou seja, beta C muito maior que ômega C, a relação entre ômega e beta se torna praticamente ômega igual a raiz de beta C ao quadrado, ou seja, ômega igual a beta C, uma relação linear. Então, no regime assintótico de beta muito grande, ômega igual a beta C, você tem essa linha reta. Então, essa função não linear, que é o diagrama de dispersão, vai se aproximar dessa relação linear, que é a relação de dispersão no espaço livre ou numa linha de transmissão, né? Certo? Que mais que a gente pode falar aqui, né? Essas características estão aqui mostradas, né? Beta igual a zero, beta muito grande. O que mais, né? A relação entre ômega e beta, pode calcular, certo? Se eu dividir tudo por beta, né? Se eu dividir essa relação por beta, então sai esse beta aqui e fica ômega C sobre beta ao quadrado, né? Então fica ômega sobre beta, que a velocidade de fase é igual a raiz de C2 mais ômega C ao quadrado sobre beta 2. E isso aqui, na realidade, é maior do que C. Então, a velocidade de fase sempre é maior do que a velocidade da luz no meio correspondente, né? A velocidade de fase é a razão entre essa quantidade, que é o ômega, e o beta. A tangente desse ângulo fictício alfa aqui dá a velocidade de fase. E observe que isso aqui é a velocidade de fase para luz, né? Constante. O coeficiente é C. Então, para um guia de onda, a velocidade de fase sempre é maior do que a velocidade da luz, né? No meio de preenchimento, se ele fosse aberto, certo? Então, esse é o resultado que a gente obtém. A velocidade de fase é maior do que a velocidade da luz. A gente pode calcular também, né, a velocidade de fase, calculando ômega sobre beta. Beta, por sua vez, é K ao quadrado menos KC ao quadrado, raiz quadrada. Então, a velocidade de fase vai dar, eu posso botar o K em evidência, ele vem para cá, fica aqui fora, certo? Fica 1 menos KC ao quadrado sobre K ao quadrado. KC é proporcional à frequência de corte e K tem a mesma constante proporcional da relação à frequência de corte, então fica simples de mostrar que dá C dividido por 1 menos a razão frequência de corte sobre F ao quadrado. E isso é maior do que a velocidade da luz, porque esse número aqui é menor do que 1. Né? Então a velocidade de fase tem essa expressão que claramente mostra que ela é maior que a velocidade da luz. Certo?
A velocidade de grupo, como a gente mostrou anteriormente, é aquela de um pacote de onda, né, com um grupo de frequências em torno da frequência central, e geralmente para uma banda estreita, é simplesmente a taxa de variação de ômega com beta, né? Se a gente olhar aqui no diagrama de dispersão, a velocidade de grupo é a tangente, né, à curva, certo? Dá para perceber que a velocidade de grupo, né, é menor que a da luz, porque essa declividade sempre é menor do que esta associada à velocidade de fase e associada à velocidade da luz, certo? Que é essa aí, né? Então, tirar essas coisas daí para poder ver melhor. Muito bem. Então aqui fica claro de ver, né? Essa declividade dessa reta é a velocidade de grupo. A velocidade de fase é essa declividade dessa reta aqui, que é a tangente desse ângulo. E a tendência é que a velocidade de grupo, assintoticamente, para frequências muito altas, se transforme na velocidade da luz no meio, né? Bom, então vamos calcular a velocidade de grupo, d ômega d beta. Vai ser a derivada dessa função, né? A derivada vai ser a derivada disto aqui, que dá C2 vezes 2 beta, que tem um 2. E a derivada da fração raiz vai dar 1/2, né? Disto aqui elevado a menos 1/2, que vem aqui para baixo, certo? Tá? Então esse 2 cancela com esse 2. Então nós ficamos com beta em cima e essa quantidade que é nada mais é do que a frequência ômega. Então fica C2 beta sobre ômega, que é o inverso, né? Beta sobre ômega é o inverso da velocidade de fase. Ou seja, nós temos uma relação, né, que é a velocidade de fase vezes a velocidade de grupo dá ao quadrado da velocidade da luz, ou seja, C é média geométrica de VG e VP. Se eu sei VP, eu calculo VG, invertendo essa relação. Então nós temos a velocidade de grupo, dada por esta expressão aqui, que claramente demonstra que ela é menor do que a velocidade da luz no meio, certo? Então, VG é menor que C e VP é maior do que C, né? Bom, então, por que a velocidade de fase é maior que a da luz? Vamos dar uma olhada aqui nesse desenho, certo? Nós vimos que o modo guiado ele pode ser visto como uma decomposição de ondas planas. Aqui está uma dada onda plana, né? Então, a onda plana tem um plano de fase constante, né? A velocidade de fase é aquela velocidade observada ao longo dessa direção aqui, certo? Porque ela é beta, que é a constante associada a essa direção. Aliás, desculpa, é ômega sobre esse beta aqui, certo? Desculpe. Ômega sobre beta, né? Ora, então observe, para um observador, para a onda plana, a velocidade de luz seria simplesmente esse L, né, sobre o tempo decorrido e entre esses dois planos de fase constante. Mas para uma propagação no sentido Z, a fase, ou seja, um observador tem que andar nesse sentido, um comprimento L', no mesmo instante de tempo t, para alcançar o mesmo plano de fase constante, né? Ora, L', a velocidade da luz é L sobre t. A velocidade de fase por guia de onda é L' sobre t. Como L' é maior do que L, né, a velocidade de fase por guia de onda tem que ser maior do que C, né? Essa é a razão desse paradoxo. Isso não quer dizer nada, quer dizer apenas que para eu alcançar o plano de fase constante, que ele está sempre assim inclinado, né, eu tenho que andar numa velocidade maior do que a da luz para poder ver esse plano de fase constante, né? Ok? Bom, e com isso nós concluímos essa nossa aula e o capítulo 10.
Próxima sexta nós temos então nossa oficina com a Sandra, né? Ela vai fazer uma revisão do capítulo 10 e aí vocês vão trabalhar na oficina. Então até a próxima.